Olá a todos, meu nome é Jadson, sou membro da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, do grupo local da cidade de Maceió. E esta noite, em nossa reunião virtual, nós iremos fazer uma conversa sobre o contexto governamental brasileiro, um tema muito simples e fácil para as pessoas entendidas que aqui estão, né? A parte 1, né? Teremos essa parte 1, depois teremos a parte 2, né? Quem estará contribuindo com esse bate-papo, né, de maneira incentivadora para nos motivar com essa temática será a Thaís Galvão, a Laura Melo e o João Pedro. Inicialmente estarei então passando a palavra para a nossa amiga Thaís Galvão. Está contigo, Thaís. Oi, gente, prazer. Thaís, para quem não conhece, né? Hoje a proposta do nosso encontro, né, é um encontro mais despojado, menos endossado, né? É um encontro, mais um bate-papo, né? Então vai todo mundo aqui conversar, não vai ter uma apresentação. E a proposta de hoje é que a gente fale um pouquinho sobre o contexto histórico, né, do que aconteceu no Brasil, terminando na Constituição de 88, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Seguindo para a temática, votar para quê, né? Para que serve o voto? E aí a gente vai começar. Qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar, pode falar aí no chat ou levantar a mãozinha. E aí a gente vai construindo esse encontro hoje, todo mundo junto, tá bom? Então vamos lá. Para começar, né? Vai ser bem uma conversa mesmo, né? O bom é que a gente tem pessoas assim bem que podem nos ajudar bastante, contribuir bastante. Tem o Jadson, né? Historiador, a Maíris da Ciência Política. E todas as outras pessoas, né, que podem tirar dúvidas assim de uma forma mais profunda, caso vocês tenham. Então vamos lá. Primeiro, eu pensei em falar um pouquinho sobre contrato social. O que é esse contrato social, né? Porque se a gente vai falar de política, é importante a gente voltar para o início, né? Na política clássica, né, existem correntes de pensamento que tentam entender por que existe o poder político. Como foi que isso começou, como isso aconteceu, e aí vem esses pensadores trazendo essas contribuições, né? E aí entende-se que houve, em algum momento, um contrato social, em que as pessoas ali vivendo em grupo começaram a pensar, não, a gente precisa organizar isso daqui, porque está um pouco bagunçado, né? Não dá para todo mundo fazer o que quer, sem ferir o outro. E aí começaram aquelas coisas, né? De uma forma bem simples, né? Começaram esse contrato, né? Essas leis estabelecidas, né, de uma forma bem arcaica, né? De falar o seguinte: a sua liberdade vai até onde a minha começa. Então, as pessoas se reuniram e disseram assim: vamos fazer isso, vamos estabelecer aqui essa fronteira, né? A sua liberdade vai até onde a minha começa. E, em nome disso, vamos eleger um poder, né? Na verdade, existe esse poder, né? Que ele regulamente essas coisas, né? Este poder, né? A gente pode falar arcaicamente assim do Estado, né? Este poder, essa ideia, né? Vou dizer esse ser, porque o Estado, esse poder político pode ser composto de várias formas, né? Composto de várias formas, mas esse poder, esse Estado, acaba regulamentando todo mundo para que não vire uma confusão, né? Para que não vire a anarquia da vida, né? Então, este contrato social existe para isso, né? Para regulamentar a vida comunitária. E se a gente for pensar na origem de tudo, né? Existem muitas origens. Mas no pensamento clássico, político clássico, existe esse pensamento central, né? De que havia algo para ser regulamentado. E esse algo era a convivência das pessoas e a liberdade de cada uma. E a gente pode entrar aqui, se a gente quiser só entrar nesse ponto aqui, já dava uma reunião de horas, né? Mas vamos continuar em frente, né? Esse poder, esse Estado, que ainda sendo uma abstração, é algo muito concreto, né? Esse poder político, ele pode ser composto de várias formas, né? Você pode ter um poder
uma monarquia, no caso, esse poder político, esse poder do Estado está nas mãos de uma pessoa só, como você pode ter outros tipos de poder, né? Outros tipos de modelo, né? E aí, o que é que acontece? Quando a gente pensa nos pensadores clássicos, né? Da política clássica, a gente vê, por exemplo, que essa regulamentação existe porque as pessoas pensaram, primeiramente, no que é o ser humano e por que que a comunidade humana, por que quando os seres humanos se juntam, acontece tanto problema, né? E a gente vê os três principais, né, assim, na minha visão, né, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau. O Rousseau? Peraí. Que um fala sobre... É isso mesmo, né, Jades? Que um fala sobre o ser humano ser bom, outro sobre o ser humano ser mal, e outro sobre o ser humano ser uma tábula rasa, no caso dele aprender de acordo com o seu meio, né? E, por incrível que pareça, apesar dos três partirem de pressupostos diferentes, eles vão para o mesmo lugar quando eles dizem assim, precisa de uma ordem aí. E essa ordem não pode ser do ser humano sozinho, né? Ele precisa estar em conjunto e decidir juntos o que é melhor para todo mundo. E aí, pensando nesse aspecto, né, que vem o John Locke falando sobre o Leviatã. Eu tô certa, Jadson? Não sabe, não, né? O Leviatã. Fala aí, por favor. Isso. Desculpa aí, gente, a troca de referências. Ele fala sobre o Leviatã, né? Fazendo essa comparação entre o poder político ser tão forte e tão poderoso quanto esse grande monstro dos mares que existe lá no livro de Jó, né? É uma referência bíblica. E aí ele diz assim, o poder político ele é tão poderoso, ele é tão grande, tão imenso, que ele pode ser comparado a esse Leviatã. Então, se você juntar, quanto mais pessoas existem, quanto mais pessoas aderem a esse contrato, e quanto mais pessoas se reúnem, maior é esse poder. Então, é importante a gente pensar nisso para começar a entender que política não é uma escolha. Eu não escolho ser político ou não. Eu já estou inserido e eu participo mesmo sem a minha vontade. Porque em algum momento na história, na nossa construção social, existiu esse contrato em que todos nós, apesar de não assinarmos, nós concordamos e nós estamos sujeitos a esse poder, né? Então, esse Leviatã, esse grande monstro, ele está aqui para nos regular, para que o ser humano não seja tão ruim quanto ele pode ser. Então, se não há regulamentação, coisas horríveis podem e acontecem, né? Então, esse poder político serve para isso. E aí, vamos lá, falando um pouquinho sobre monarquia, né? O que é a monarquia? A monarquia é quando esse poder político é centralizado em uma única pessoa, o soberano. Porém, né, o poder político ele não se faz sozinho. Se você for pensar num castelo de cartas, né? Um fica ali se apoiando no outro, e ele é volúvel, assim, ele é muito instável. Qualquer coisa pode desestabilizar esse castelo e ruí-lo, né? Então, a monarquia é mais ou menos isso. Existe uma pessoa, o chefe do Estado ali, ele decide todas as coisas, né? Aí eu tô falando a monarquia, o rei, né? A figura do rei. Mas a gente tem outros modelos de monarquia também, em que outras pessoas também fazem esse papel de governar, né? Mas eu tô falando sobre esse monarca soberano. Então, essa monarquia, né? O poder está na mão de uma pessoa só, isso, a monarquia absolutista, está na mão de uma só pessoa, e essa pessoa, ela decide todas as coisas, né? Para onde vão os recursos, como vai captar esses recursos, segurança, o que é prioridade, o que não é prioridade, enfim, né? Toda a organização política gira em torno dessa pessoa.
E aí, por que eu comecei a falar sobre isso? Porque uma das nossas bases históricas brasileiras é a monarquia. Foi a monarquia de Portugal que descobriu o Brasil, né, entre aspas, aqui a gente sempre fala, que descobriu o Brasil e começou a colonizá-lo, né? Então, o Brasil foi descoberto e se tornou uma colônia de Portugal. Então, o que é ser uma colônia, né? Vieram colonizadores que começaram a querer educar, né, os nativos brasileiros para que eles servissem à coroa portuguesa. Então, todos os recursos captados aqui no Brasil, que são riquíssimos, né? A gente pode falar do pau-brasil, né, que foi muito, muito famoso na época. Todos esses recursos foram levados para lá para enriquecer a coroa portuguesa. E, enfim, o Brasil serviu como mina de ouro, assim, né? Como forma da monarquia se tornar mais rica ainda, né? E também ter mais território, mais escravos, mais servos, e, enfim. E aí aconteceu que, recentemente, né, a gente teve a comemoração da independência do Brasil, e seguindo a história, né, Dom Pedro I, depois de vir para cá com a família real para o Brasil, fugindo de uma crise política em Portugal, eles passaram um tempo aqui, e aí aprove a situação, aprove tudo que o Brasil se tornasse independente. E aconteceu, começou, né, o Brasil Império, né? Então, se tornou aqui um poder, o poder nas mãos de um soberano, e ele decidia, né, todas as coisas. E o que é importante a gente saber desse período, né? Mais uma vez, se a gente fosse adentrar aqui esse assunto, iriam ser horas, né, de conversa sobre o que levou o Brasil a se tornar independente, todas as nuances, tudo que aconteceu, né? Se a gente fosse explicar aqui detalhadamente os fatores que levaram, né, iria demorar bastante. Mas o que é importante a gente saber, e que eu acho que seria interessante para a gente pensar agora, o Brasil, Império, ele não tinha liberdade religiosa. Então, o que é que isso quer dizer? Que o soberano, além dele decidir onde aplicar os recursos, onde investir em segurança, o que fazer, né, com esse poder que regulamenta as nossas liberdades, ele também tem o poder de dizer se nós podemos ou não cultuar ao Deus o Deus, enfim, né, qualquer Deus, né? Então, quando o Brasil Império começa, né, a religião de Portugal é instaurada no Brasil. E quem não segue essa religião sofre consequências, né? Então, é importante para a gente pensar um pouquinho sobre isso também, porque, começando a polêmica já, né? Porque quando é muito tentador a pessoa pensar que esse Leviatã, esse poder político, ele pode nos servir enquanto cristãos. É muito tentador para o cristão pensar assim, poxa, existe um poder tão grande que se a gente usasse, faria tão bem para nós. Mas a gente não pode usar esse poder para impedir a liberdade dos outros, né? De outras pessoas. Então, o que acontece? Quando os primeiros mártires, né, calvinistas do Brasil, eles foram mortos porque não discordaram da religião oficial do país que eles chegaram. Então, tem até um livro, se vocês quiserem ver depois, A Tragédia de Guanabara, que são os primeiros calvinistas que chegaram ao Brasil, e eles negaram a fé oficial do país, ficaram presos e tiveram que escrever a sua confissão de fé, né? Nós acreditamos nisso, 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 nisso.
E por acreditarem nisso, em discordância do que estava em vigor, eles foram mortos, né? E aí a gente tem como documento histórico, né, a Confissão de Fé de Guanabara, enquanto essa confissão de fé, né? Nós acreditamos, tal, e isso nos custou a vida, né? Então, é importante a gente falar sobre isso também, porque é tentador para as pessoas pensarem, se tiverem esse poder, as coisas seriam diferentes ou melhores para nós. Mas se a gente pensar que colocar esse poder na mão de uma pessoa só é muito perigoso, perigosíssimo. Porque à medida que ele pode ser bom para nós, ele pode ser muito ruim para nós também. Então, aconteceu essa questão do Brasil Império, né? E, posteriormente, né, depois de algum tempo, né, de governabilidade ali do governo estar na mão de uma pessoa só, aconteceu a proclamação da República. E é uma coisa interessante também pensar, como eu falei assim do Castelo de Cartas, né? A proclamação da República foi muito isso, né? Tudo conspirou para que o Império fosse derrubado. Existiam muitos interesses ali que o soberano já não estava correspondendo, né? Existiam muitos conflitos de interesse e tal. Dom Pedro II não tinha filhos, só tinham filhas, e muitas pessoas estavam preocupadas em que esse governo fosse passado para um estrangeiro, né? Que a filha dele, a princesa Isabel, era casada com um monarca francês, né? O Conde de, não sei como é que fala, Conde de. E aí muitas pessoas ficavam preocupadas em colocar o Brasil, né, esse país inteiro, na mão de um estrangeiro, né? Porque apesar dela ser filha dele, quem iria governar seria o marido, né? Fora essa estabilidade, estava também outras questões, né? E aí eu vou citar também a abolição da escravatura. Vou citar esse evento, né, em especial, porque tem até uma frase que dos aliados do poder falou para ela, para a princesa Isabel, quando ela assinou aquele papel, né? Falando assim, eu vou parafrasear aqui, né? Você remiu uma raça e perdeu o trono. Porque apesar de ter feito esse ato, né, de abolir a escravidão no Brasil, isso não correspondia com os interesses das pessoas que estavam no poder junto com eles, né, assim, no momento, né. Então, apesar desse ato, né, tanto que a gente vê que abolir a escravidão no Brasil não mudou tanto as coisas, né. Os escravos, apesar de livres, ficaram escanteados, foram marginalizados, e não foi um ato assim, foi um marco, né? Mas estruturalmente falando, as pessoas que estavam no poder continuaram no poder, só que reformulando a forma, né? Como se governava. Então, fechando aqui minha fala, né? Eu vou passar para a Laura, para ela continuar essa conversa. E teve alguma pergunta? Ou a gente... Não, pode seguir, né? Pronto. Pegar gancho de Thaís, que falou, né, sobre... Gostei muito de como ela iniciou conceituando sobre a política moderna, falando também sobre o império, né, sobre o reinado aqui no Brasil, como funcionou a dinâmica, mais ou menos, nesse período, que a gente tem coisa que a gente conjectura, né, não tem muita certeza, mas tem muito... Perdão pelo barulho, viu?
mas tem os relatos e tem o que muitos historiadores eles trazem para nós, né? E tem uma coisa também que eu fiquei analisando com base nessa chegada, né, do regime republicano, é que quando quando algo inicia, né, é muito bom a gente prestar atenção na origem das coisas, porque a origem das coisas ela indica que provavelmente lá na frente algo pode se repetir. Não é que é uma regra, né? Mas a maneira como a gente começa as coisas, ela tem a grande probabilidade de nos perseguir outra vez. E a forma como o regime republicano ele foi instaurado no Brasil foi um tanto, como é que eu posso falar, né? Embora seja um regime republicano, foi com ação militar, né? Os primeiros 5 anos ele foi conduzido por 2 marechais, né? Que foi o marechal o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E nós tivemos a primeira Constituição republicana nesse período, em 1891, e eu fico pensando que, embora tenha chegado nesse regime, a maneira como ele foi colocado foi um tanto brusca, né? E logo após essa república, né, que é conhecida como República da Espada, que foi feita com o ataque, né, do exército, a gente deu um caminho aí aberto, né, para a República Oligárquica. Só que ainda nessa República, né, da Espada, teve algumas questões que, embora tenha sido em pouco tempo, né, foi um caminho muito aberto para essa galera que é da República Oligárquica, que são os cafeeiros, que são o pessoal ligado aos latifundiários, prepara um caminho bem aberto para que eles pudessem entrar. E aí, como eu falei que durava só 5 anos, né, quando chega essa República Oligárquica, ela já tem um salto, né, tipo, já dura de 1894 a 1930, a média, né, então quase 36 anos. E aí já tem um número muito maior, né, de presidentes, e a gente tem um período muito marcado pelo coronelismo, né, pela política chamada café com leite, todo mundo já viu de alguma forma, né, quando estudou esse período. E também a alternância de poder, né, que havia entre os mineiros e os paulistas, que é justamente dessa elite latifundiária, e também aquele chamado voto de cabresto, né, que a gente sabe muito bem, que embora tenha acontecido de uma maneira muito marcada lá atrás, culturalmente, a gente tem isso até os dias atuais, em algumas regiões específicas, principalmente. E aí, esse período também, que foi o período da República Oligárquica, né, que também o próprio nome diz oligarquia, né, que é um poder na mão de poucas pessoas, e aí você já vê um mini salto, né, porque Thais abordou sobre a questão da monarquia, né, absolutista, e aí você vê agora que tem essa pequena evolução, só que ainda concentrado na mão de poucas pessoas, e com os seus próprios interesses bem em evidência, né? E aí, quando tem esse período, né, e a gente vê que é um período muito conturbado também, porque em pouco tempo acontecem muitas coisas. Então, é nesse período que a gente tem a revolta da vacina, a revolta de Canudos, a Primeira Guerra Mundial. Tem nesse período também, começa a ter no Brasil a instauração da indústria de uma maneira mais acelerada, né? Então, a gente começa esse período com os latifundiários, né? Que é dessa área assim, mais rural. Só que aí, em contrapartida, tem um crescimento industrial e começa a ter esses dois lados se perpetuando de alguma forma. Só que chega um momento, né, que quando já é nessa fase aí de 1930, né, que como todo mundo sabe que
desse período até 1945 tem a chamada Era Vargas, né? O presidente Vargas, o ex-presidente Vargas, ele usa desses dois lados, né, que estão buscando seus interesses, para poder conseguir o seu espaço, né? Ele é uma figura mais nacionalista, chega com um suposto governo provisório, né? E tem 3 etapas, né? Que é o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. E tem uma coisa também importante que nessa época aí do Vargas, ele tem uma participação em uma das constituições, na verdade em uma não, em 2, né? Uma em 34 e outra em 37. E nesse período, o Brasil ele começa a entrar em ascensão, digamos assim, no que diz respeito a essa questão industrial mesmo, e também em outros aspectos. Eu até, conversando com o João, comentei que, por exemplo, né, muitos cursos que a gente vê, né, na universidade que hoje já estão bem estabelecidos, eles encontraram muito espaço nesses períodos. O meu, por exemplo, né, que é de serviço social, né, quando começou a ter um período já ligado às políticas sociais, a gente passou de escola de serviço social para ganhar espaço como um curso superior, né, que todo o contexto deu uma contribuída, né, com isso. E algumas características desse tempo, né, da Era Vargas, é justamente a questão da centralização de poder, né, no executivo. Tem também a questão da política de massas, né, de Vargas na questão trabalhista, o fortalecimento da propaganda política, sobretudo nesse último período, né, que é o do Estado Novo. E como ele tinha essa capacidade de conciliar grupos com interesses diferentes, né, para o seu benefício próprio, ele conseguia esse alinhamento que eu falei inicialmente sobre a galera que era do rural e o pessoal que estava em ascensão ligado ao industrial. Então, como ele conseguia fazer essa balança aí, então ele ficou 15 anos, né? Não foi à toa que ele ficou 15 anos no poder, comparado aos outros, foi um tempo maior, né? Quando eu falei inicialmente sobre a República da Espada, você tira, né, por Floriano Peixoto e o Deodoro Fonseca, os dois juntos 5 anos. Só que aí também teve uma questão, né, com o Deodoro. E voltando para o Vargas, ele acaba se destacando um pouco mais, ou melhor, né, a gente vê destacado um pouco mais o autoritarismo do governo no Estado Novo, já que é a última etapa, né. Só que nesse mesmo período, como eu falei, o país ele passa por transformações sociais, né, políticas, econômicas, no campo eleitoral, né, que é a base da nossa conversa. Vai se destacar a criação do Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais também. Vai ter a instituição do voto feminino e do voto secreto. E o processo eleitoral, ele vai começando a se tornar mais amplo, né, e transparente, idôneo e tudo mais. Só que apesar desses avanços, né, no primeiro governo, nos primeiros anos de governo, na verdade, dele, é justamente nesse último estágio que eu falei, do Estado Novo, que começa a ter esse autoritarismo, né? E por ele ser uma figura personalista, ele acaba que, quando tem essa questão que eu falo sobre um investimento maior na propaganda política, né? Um fortalecimento da propaganda política. Até se a gente for ver alguns vídeos desse período, mostra esse reforço. Então, algumas raízes, né, do que a gente tem hoje, principalmente no período que a gente está, de ter uma questão ligada da comunicação, principalmente agora nas redes sociais, muito forte, da questão da figura ali do político, tem algumas raízes nesse tempo aí, né? De estar sempre colocando muito em destaque, sempre elevando e tudo mais. Eu sei que isso faz parte, só que quando chega até certo ponto é um pouco complicado, né? Quando essa evidência na propaganda política se trata mais
de mostrar o... Trata mais de mostrar a personalidade em si que está conduzindo aquilo do que o que está sendo feito, né? Se é que foi feito. E aí, por que não, né? Por que não, idolatria? E aí, justamente, apesar dessas transformações sociais, né, que ocorrem na era Vargas, como eu mencionei, ele era um nacionalista, e como bem colocado aqui no chat pelo Jadson, quando a gente estudou sobre aquele livro do David Koizzes, né, que é Visões e Ilusões Políticas, a gente vê que o nacionalismo ele é uma ideologia também. E aí, às vezes, a gente fica em alguns outros campos, né? Só, não, porque a ideologia é isso aqui, não, a ideologia é aquilo ali, mas o nacionalismo também é uma ideologia. E aí, eu lembro que eu lendo sobre o Vargas, né? Em alguns pontos da história dele, me fez lembrar, na verdade, episódios recentes, né? Que acontecem ainda. E aí, como eu falei, em 1945, né, tem a questão da Segunda Guerra, né, nesse processo todo, teve a Primeira Guerra, já tem a Segunda. Teve a questão do voto, que eu falei, né, que foi uma conquista, a questão do voto feminino, a questão do voto secreto também, coisa boa também a gente ressalta. E só que teve um período, que foi entre 1945, né, que foi essa fase aí que eu finalizei, a 64, que é um período um pouco, não é tão definido, digamos assim, né? Eu sei que tem um períodozinho aí que eu acho que, deixa eu tentar recordar o tempo, né? Mas é dentro desse período aí, eu acredito que é na década de 50, que JK, ele tem um plano de metas, né, de 50 anos em 5, e aí tem a questão de fortalecer ainda a questão da industrialização, o desenvolvimento do país, todo um diálogo sobre as políticas sociais, o que eu falei sobre alguns cursos como o meu, né, que começaram a ser cursos que agora estavam em nível superior, começando a se desenvolver, principalmente a galera da área de humanas, né, começou a ter esse desenvolvimento, mais essa participação. E aí, só que nesse período, como eu falei, de 45 a 64, ele é um pouco complicado da gente fazer definição, porque as características dele são um tanto abrangentes, né? Uma vez que cada governo ele possuía interesses bem diversos, e até mesmo uma plataforma ideológica distinta. Então, muitos definem esse período como a fase do populismo na política brasileira, onde Vargas também fortaleceu, né, essa questão do populismo. E pode ser também visto como um período minimamente democrático na história do país. Então, quando eu fui ler até algumas coisas a respeito, tinha lugares escritos que esse período era da República Democrática. E aí, República Populista. E aí, eu fiquei meio em dúvida, né? Se realmente era esse termo. Sendo que estava com toda essa raiz ligada ao populismo, né? Então, agora, ficou claro para mim que é a República Populista. E aí, durante esse período, vale ressaltar também, né? Que após 45, o número de eleitores cresceu consideravelmente, né? Porque justamente teve essa questão do voto, esse alcance, né? E também a vida partidária também cresceu, de maneira considerável, né? E surgiram partidos de grande alcance nacional. E maiores de 18 anos também passou a votar, né? Acho que eu não destaquei esse ponto. Aí, depois de grandes idas e voltas nesse governo republicano brasileiro, né, que tem suas muitas etapas, a gente começa a se aproximar de um período um tanto difícil, né, na nossa nação. E que eu, particularmente, eu tive bastante contato, na verdade, com pessoas que viveram esse período e eu escutei perspectivas diferentes, né, quando eu tenho contato com as pessoas. E aí, quando a gente vai estudar, a gente entende por quê as perspectivas diferentes, porque eu falei com um grupo e depois falei com outro. E nesse período, né, que antes de haver, de fato, o golpe que iniciou a ditadura militar, em 64,
Teve alguns presidentes antes, né, como Jânio Quadros, né, o João Goulart, o Eurico Gaspar, o Dutra, né, só que acredito que foi no governo do João Goulart, né, do Jango, como ficou conhecido, que foi instaurado o governo militar, a ditadura militar, e ela teve uma duração de 21 anos, com 5 mandatos, né, militares. E aí, eu comecei a entender algumas questões, né, porque teve um crescimento econômico, de fato. E aí eu me dei conta que uma das pessoas que eu tinha conversado, ela viveu um boom econômico na vida dela nesse tempo, né? Aí eu entendi, porque ela me deu uma perspectiva e outra pessoa me deu outra perspectiva desse tempo. Só que, além de ter esse crescimento industrial, né, e a exportação também estava crescendo muito, o Brasil, ele teve um crescimento, mas o seu povo não cresceu junto, né? E nem todo mundo se beneficiou desse crescimento. Então, esse crescimento da economia não significava uma melhora na vida da população, né? Então, era uma desigualdade social que só aumentava. E aí a gente vê o termo milagre econômico, né, ligado a esse período, e é um tanto duvidoso, né, a gente ouvir esse termo, porque usar um termo milagre ligado à economia é um tanto complicado, como a gente sabe que envolve tantas etapas para as coisas serem estabelecidas, né? E aí, com esse crescimento industrial, né, que estava tendo, é bom a gente recordar que, embora há pessoas que digam que houve esse crescimento industrial na ditadura, na verdade, ele só foi reforçado e falado mais vezes durante a ditadura, porque já estava havendo um crescimento, né? Não é uma coisa que aconteceu, começou a ditadura, começou o crescimento, já estava havendo. A diferença é que, nesse período que estava havendo esse crescimento econômico, né? Ele foi um pouco desenfreado, porque ele não levou em conta outras coisas, né? Como a Thais colocou aí no chat, tipo, beleza, aumenta um lado, mas em contrapartida, o outro desce demais. Então, é lógico que vai aumentar rápido, né? Porque não está havendo uma distribuição de renda. E aí, para financiar esse crescimento, a gente sabe que os militares recorreram ao crédito internacional, né? Que vai pesquisar sobre as dívidas externas nesse tempo, foi lá para cima, negócio assim, meio, né? Quando eu fui ver alguns gráficos sobre isso, chega... Até eu que não entendo muito de gráfico, deu para entender o gráfico. Porque é um negócio assim, né? Tá aqui, de repente aqui, sobe, depois desce com tudo. É um negócio bem impactante, assim, de você ver. E quando eles deixam o governo, né? Na verdade, isso foi um ponto que quando eu li, eu disse, não, eu tenho que destacar isso. Quando eles deixam o governo, a dívida externa, já que eu estava falando desse ponto, ela estava maior 4 vezes mais do que antes, da atuação deles nesse período. Então, aumentou 4 vezes. E, embora tenha tido tudo isso, a gente sabe que teve um controle muito intenso quanto à imprensa, né? E teve um ato institucional, que eu lembro até de um professor meu, que ele falou, Laura, falar de ditadura militar e não falar do ato institucional 5 é quase que não falar da ditadura. Se você só falar dele, já explica muita coisa. E nesse ato institucional, ele fala sobre que foi proibida, o João vai poder falar disso melhor, né? Que é a área dele, e foi proibida a garantia de habeas corpus em caso de crimes políticos, né? Aí também decretou o fechamento do Congresso Nacional, né, pela primeira vez desde 1937. Autorizava também o presidente a decretar estado de sítio por tempo determinado, demitir pessoas do serviço público, cassar mandato, confiscar bens privados, e também intervir em todos os municípios e estados. E aí, por meio desse ato institucional,
foi quando iniciou o período mais rígido mesmo, né, da ditadura. E a censura, né, que eu tinha falado anteriormente da imprensa, e também ligada a essa questão dos meios de comunicação e tudo mais. E não só isso, né? Teve questão de tortura também, né, com pessoas que estavam reivindicando coisas ligadas a esse governo, e não que seja algo para se, assim, né, se alegrar, né, porque foi um movimento de tentativa de ter voz, né, mas nesse período teve uma expressão artística e cultural muito grande, né, no nosso país. Só que foi uma expressão artística e cultural como um pedido de socorro, né? Embora tenha dado os frutos muito bons, né? Tem coisa que você vai olhar que realmente são obras de alta qualidade, assim, que você vê, de uma leitura muito bacana. E embora a pessoa não concorde totalmente com a leitura de quem criou aquilo, né, daquela expressão artística ou daquela expressão cultural, só o fato dela expressar, para mim, já significa muita coisa. E é como a Thaís falou, né? É muito bom a gente ter um campo em que a gente seja beneficiado. Mas se a gente tem um campo que a gente é beneficiado e o outro não é, tem algum problema aí, tem algum ruído. Então, o outro tem que ver formas, metáforas, para poder expressar, né, o que ele acredita, o que ele quer reivindicar, é um tanto difícil, né? E aí eu fico pensando no quanto eu quero ter voz, mas eu não quero que uma pessoa que pense diferente de mim deixe de ter. Quero que ela tenha o mesmo espaço que eu tenho e que seja possível, de alguma forma, isso ser construído juntos, né? E aí, depois desse período, como a gente sabe, quando é em 1985, é a chegada ao fim, né? Depois de 21 anos, a ditadura militar. Ainda bem que após esse tempo tem a Constituição, né? De 88, que João vai falar sobre ela um pouco mais. E se a gente for prestar atenção, eu falei inicialmente sobre a República da Espada, sobre que houve uma ação militar para ver, né, o regime republicano, e parece que na nossa história sempre tem que haver ações desse modelo, ou se não uma lembrança ou um comentário para ver uma ação desse modelo, para que as coisas se resolvam. Porque não foram poucas as vezes que eu ouvi alguém dizer assim, mas o jeito vai ser uma ação militar. O jeito vai ser... E aí, quando eu fui entendendo todo esse processo, eu pensei, não, isso não é em vão, né? É como se, tipo, culturalmente quer recorrer de alguma forma sempre para isso, não necessariamente com essas palavras, né, que eu estou dizendo, mas ver nesse formato algo mais excelente para a nação, né, sendo que, se a gente for olhar enquanto participação política, a maioria fica de fora. E aí acontece esse tipo de crescimento, em que é um crescimento exorbitante, mas que não é um crescimento usufruído por todos. É só por uma minoria, né? E aí agora eu passo a palavra para o João, para ele dar continuidade, falando a respeito da Constituição, plebiscito, e de como as coisas vão começando a tomar uma forma novamente. Perfeito. A gente viu muita coisa, né, até aqui, com Laura, com Thaís. Isso só reforça a ideia de que os eventos, e a gente tem um historiador entre a gente, eles não acontecem de forma aleatória, né? Existe uma série de processos que levam ao que a gente chama de hoje, ao que a gente chama de agora. E aí, na divisão aqui da nossa conversa, me coube falar um pouquinho sobre a Constituição de 88, que é a nossa atual Constituição,
né? E tendo por plano de fundo tudo que Thaís e Laura colocaram até aqui. E aí eu achei interessante logo de início, já que é para a gente falar sobre a Constituição de 88, da importância dela, o avanço que ela trouxe, em colocar aqui algumas características dela, né? Quando a gente inicia o estudo do direito, a gente tem uma disciplina que se chama Direito Constitucional, e aí é uma matéria muito clássica nessa disciplina, a gente classificar a Constituição de acordo com alguns critérios. Isso ajuda muito a gente a entender a nossa Constituição hoje, e ajuda a gente a ver o quanto ela avançou e o quanto ela é rica. Para começar, uma das características da nossa Constituição atual é que ela é uma Constituição promulgada. E aí esse termo do juridiquês quer dizer que foi uma Constituição que passou por um processo democrático. Como a Laura pontuou, em 85, o regime militar ele começa a declinar, né? Há essa transição de um governo militar para um governo civil, e mais ou menos ali entre 87 até 88, a gente tem o que a gente chama de Assembleia Nacional Constituinte, em que havia representantes eleitos pelo povo para elaborar uma Constituição. E uma vez elaborada essa Constituição, promulgá-la, ou seja, trazê-la para o universo das leis, trazê-la para o universo jurídico. Um exemplo de Constituição que não foi promulgada seria a Constituição de 1824, por exemplo, que é a Constituição do Brasil Império. Ela foi uma Constituição outorgada, tem uma diferença, ou seja, houve uma autoridade, no caso o imperador, que impôs essa Constituição. Então vejam que é uma diferença muito grande. Quando a gente trata da nossa Constituição como promulgada, a gente está, em outras palavras, dizendo que ela passou por um processo constitucional de elaboração, de criação, até de fato ser instituída. A nossa Constituição também é uma Constituição escrita. E pode parecer meio óbvio dizer isso, né? Claro, João, que é uma Constituição escrita. Acho que a maior parte da gente já deve até ter visto ela impressa, né? Ou já deve ter até acessado na internet e constata que isso é óbvio, é uma Constituição escrita. Mas por que é importante essa característica dela? Porque, mundo afora, nem todas as Constituições são escritas. A gente está vendo agora toda essa comoção lá no Reino Unido com a morte da Rainha Elizabeth II. Eu acho muito interessante, vou sempre recorrer a ele como um exemplo. Lá, a Constituição, ela não é totalmente escrita. É o que a gente chama de Constituição costumeira. É uma Constituição baseada nos costumes, na tradição. Então, nem tudo que é norma, nem tudo que é lei vai estar presente em uma Constituição escrita, sistematizada como a nossa. Vai estar espaço, vai estar assim, disperso nos costumes, nas tradições, enfim. Então, é bem bacana a gente ter em mente isso, né? A nossa Constituição, pelo processo histórico dela, acabou sendo uma Constituição escrita. Além disso, a nossa Constituição, ela é uma Constituição analítica. Ou seja, ela é uma Constituição que vai tratar de diversos assuntos, diversas questões. Ela vai tratar do direito à saúde, do direito à educação, do direito à moradia. Ela vai tratar da organização política e administrativa do Estado. Ela vai tratar das leis trabalhistas, da previdência social. Ou seja, é uma categoria enorme de assuntos que a nossa Constituição vai tratar. Por isso que ela é tida como analítica. Ela é uma Constituição bem complexa, bem vasta naquilo que ela trata, né? E uma coisa para a gente comparar seria a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma Constituição mais sucinta, mais reduzida. Quando a gente está estudando direito constitucional, lá pelo menos na minha faculdade, o professor ele trazia para a gente um exemplar da Constituição americana, e ela é bem fininha, super fininha. A gente até brinca que os americanos colocaram só essencial nela, não quis colocar muita coisa. E é isso, porque eles tinham essa visão naquela época. A nossa não, a nossa Constituição, ela vem como fruto de várias transformações sociais. A Laura estava falando muito sobre o avanço dos direitos sociais na década de 50 para cá, né? E é pela primeira vez na Constituição que a gente vai ter as normas para organizar o Sistema Único de Saúde, né? A saúde como um direito assegurado a todos, o direito à moradia, coisas que até então a gente não tinha tratado nas constituições anteriores. Até mesmo naquele período de respiro democrático que a gente teve com o governo de Kubitschek, por exemplo, ou até mesmo no período de Getúlio, que tinha um forte apelo para as questões sociais trabalhistas, de assistência social. A gente só vem avançar realmente na Constituição de 88. Uma outra característica da nossa Constituição, que eu acho muito importante, é que ela é uma Constituição rígida. O que isso quer dizer?
quando a Assembleia Nacional Constituinte elaborou essa Constituição, ela tinha uma preocupação muito grande que ela não fosse violada. E não é para menos, né? A gente viu na fala de Thaís, a gente viu na fala de Laura, que a gente passou por muitos altos e baixos na nossa história e na formação do Estado brasileiro. Então, a gente veio de um período de várias instabilidades, né? A gente tinha acabado de passar por um regime ditatorial, então havia esse temor de que a Constituição não poderia ser frágil. Ela tem que ser uma Constituição resistente, ela tem que ser uma Constituição rígida. E, juridicamente, como se faz isso? Trazendo para o texto constitucional aquilo que hoje todo mundo conhece, ou já ouviu falar, chamado cláusula pétrea. Então, nós temos as cláusulas pétreas dentro da nossa Constituição, que estão mais ligadas aos direitos fundamentais, aos direitos individuais. Entre eles, por exemplo, o direito ao voto, que é um direito universal, secreto, secreto e periódico. Então, isso foi visto como algo que jamais pode ser abolido, que jamais pode ser alterado. Então, o voto, ele acaba entrando nesse grupo de cláusula pétrea. Como o Jadson colocou, já foram 7 constituições. Isso só demonstra o quanto a gente teve instabilidades na nossa formação política, né? E também, ela é uma Constituição que até pode ser alterada, né? Nós temos o núcleo duro dela, que corresponde às cláusulas pétreas, que são aqueles direitos fundamentais, mas a gente tem uma parte que pode ser alterada, só que para ser alterada requer o que a gente chama de emenda constitucional. E uma emenda constitucional, ela requer uma maioria qualificada de representantes, de deputados, senadores, no mínimo 3/5 de cada casa, né, da Câmara de Deputados Federais, do Senado Federal, em 2 turnos de votação. Ou seja, tudo isso para deixar claro que qualquer alteração que a Constituição venha a sofrer é um processo complexo, né? Em outras palavras, quando os constituintes elaboraram ela, eles estavam dizendo para a gente do futuro, olha, eu tenho certeza que vocês querem mudar, porque para mudar vai ser difícil, né? E aí existem algumas partes da Constituição que, de fato, podem ter alteração via emenda constitucional. A nossa Constituição também é uma Constituição reduzida, né? Isso implica dizer que ela corresponde a um único código sistemático, né? Mais uma vez, se a gente olha para o Reino Unido, para a Inglaterra, a gente vai ver que lá as normas constitucionais, elas são esparsas, né? Eu gosto muito da cultura do Reino Unido, e aí tem aquela série que acabou ficando bem popular agora, com o falecimento da rainha, que é The Crown. E tem um episódio de The Crown que a rainha, é pequenininha, e aí os tutores dela, né, quando ela era criança, ensina ela a respeitar e a memorizar as normas constitucionais do Reino Unido. E é interessante porque ela coloca vários livros em cima da cabeça, né? E ela fica fazendo essa jura. Aí você fica se perguntando, por que vários livros, né? Se a Constituição é uma só, né? Então, quando a gente diz que a nossa Constituição é reduzida, é porque ela está em um só corpo, né? Ela está em um só corpo normativo, em um só corpo textual, que é aquele que todos nós reconhecemos, que já foi várias vezes reproduzido, né? Que tem aí hoje o acesso, enfim, a todos, né? Outro ponto muito interessante da classificação, né, da característica da nossa Constituição, que é uma Constituição eclética, né? O que isso quer dizer? Ela uniu a ideologia liberal e a ideologia social, né? E é bem interessante a gente pensar nisso, porque, por exemplo, se a gente olha para a nossa primeira Constituição, em 1824, a gente vai ver uma Constituição predominantemente com viés liberal. Se a gente olha para a Constituição do período de Getúlio Vargas, a gente vai ver uma Constituição muito inclinada para um estado de bem-estar social, para um estado assistencialista, melhor falando. Então, a nossa Constituição, ela tentou unir essas duas ideologias, ela tentou casar essas duas ideologias, e isso fica muito sintetizado quando a gente fala, por exemplo, da função social da propriedade privada. A nossa Constituição, ela reconhece a propriedade privada como um direito fundamental, ela reconhece a importância da propriedade privada, mas ela atribui a essa propriedade privada uma função social. Então, é necessário que a propriedade privada cumpra a sua função social, que seria o quê? Seria gerar emprego, renda, ou então moradia. A nossa Constituição, ela acaba reprimindo aquelas propriedades que não têm plantação, que estão sendo inutilizadas, são hectares e hectares de terra que não estão sendo ocupados, que não têm plantação, enfim. E aqui eu nem quero entrar no mérito de reforma agrária, de movimento dos sem-terras, porque é realmente um capítulo que ficaria à parte. Mas a nossa Constituição teve essa preocupação em trazer a ideologia liberal e a ideologia social, né, os direitos de primeira e os direitos de segunda geração, e tentar mantê-los em um mesmo corpo.
Ela também é uma Constituição muito principiológica. Isso quer dizer que é uma Constituição que tem normas muito abstratas. É por isso que muitas vezes quem não é da área jurídica, quando vai ler a Constituição, fica meio que perdido, né? Não consegue interpretar, tem muito termo que foge da nossa compreensão, a gente não consegue entender. Ela é uma Constituição que carrega muitos princípios. E quem estuda direito sabe que os princípios são normas muito complexas de serem estudadas, sabe? Porque a gente fica perguntando até que ponto eles têm um valor de norma, né? De obrigar alguém a fazer alguma coisa, enfim. Mas a nossa Constituição ela é bem marcada por isso, por ter princípios. Logo já nas suas primeiras seções, ela já diz que um dos objetivos do Estado ou da República Federativa do Brasil é, por exemplo, extinguir a desigualdade, a miséria. Como a gente vai extinguir a desigualdade e a miséria? É muito amplo, né? Como a gente pode fazer isso? O que é desigualdade? O que é miséria? Né? Ela deixa, assim, em categorias muito amplas, muito genéricas, porque o objetivo dela foi que, mais tarde, tivesse leis que regulamentasse isso, que completasse esses significados, que tornasse mais específico esse comando, essa orientação. Ela também é uma Constituição garantia, né? É uma Constituição que ela limita o poder do governante sobre o governado, né? Existem poderes. Laura falou uma coisa muito importante quando ela se refere ao período ditatorial. Nesse período a gente tem um governo feito por atos institucionais, né? E aí, desses atos institucionais, o ato institucional número 5 foi, de fato, o mais severo deles, né? E aí, ficou muito conhecido como sendo aquele que retira do sistema jurídico, que retira do ordenamento jurídico, o remédio constitucional chamado habeas corpus. O habeas corpus nada mais é do que uma proteção contra qualquer tentativa do Estado violar o seu direito, contra qualquer tentativa do Estado te prender de forma não fundamentada, de forma ilegal, de forma arbitrária mesmo, né? E para um sistema ditatorial, não cabia habeas corpus, de fato, né? Se a gente está falando de um remédio constitucional que protege contra os desmandos, contra a arbitrariedade do Estado, numa ditadura isso não faria sentido, né? Então, a nossa Constituição é uma Constituição garantia, ela vai trazer limitação aos poderes, e aí eu passo já para o segundo tópico do que eu quero falar, que dentro das Constituições, da história das Constituições que a gente teve, certamente a Constituição de 88 foi aquela que mais trouxe avanço na separação dos poderes. Porque se a gente olha lá para o Brasil Império, a gente vai ver o que hoje até é estudado como sendo chamado poder moderador, né? Havia o legislativo, o executivo, o judiciário e um quarto poder chamado moderador. Nada mais era do que o monarca, né? O monarca ele podia a qualquer momento dissolver o Congresso, convocar novas eleições, novos governos. Não existia separação entre os poderes, porque se havia um poder que podia desfazer todos os outros três, então a gente sempre teve esse problema. Aí a gente chega na ditadura, no período ditatorial, a gente vê o executivo, né, no caso os presidentes militares, assumindo para si competências e funções que são do legislativo, como, por exemplo, governar por atos institucionais, né? Não tinha um Estado de Direito naquela época. A gente tinha um executivo criando leis, o que não pode, o que dentro da separação da tripartição dos poderes é algo que não faz sentido. Mas, apesar disso, a gente teve também algumas tentativas de instaurar também um governo parlamentarista no Brasil. Acho que mais ou menos ali na década de 50, final da década de 40, início da década de 50, a gente tem tentativas de parlamentarismo. E aí eu vou chegar aonde eu quero com isso. Porque, veja bem, apesar da nossa Constituição ela ter sido, a Constituição de 88, ter sido muito importante, ter avançado em muitos aspectos, ela não é perfeita. Ela deixou, ao meu ver, em desejar em alguns aspectos. Quando a gente fala, por exemplo, na tripartição dos poderes, a gente vai ver que coube, por exemplo, ao representante do Poder Executivo, no caso aqui o Presidente da República, ocupar a função de chefe de Estado, chefe de governo e chefe das Forças Armadas. É muito poder concentrado em uma pessoa só, né? E a gente tem na história do Brasil, como eu falei agora há pouco, tentativas de instaurar um modelo parlamentarista. O que seria isso? A gente ia ter um chefe de Estado e a gente ia ter um chefe de governo, né? Como, mais uma vez, volto, por exemplo, da Inglaterra. Lá, a chefe de Estado era a rainha, hoje o rei, e o chefe de governo é o primeiro-ministro, eleito democraticamente e tal, que passa por todo um processo de eleição. Então, havia essa separação.
Aqui no Brasil, a experiência que a gente tem é um pouco diferente. A gente tem todas essas funções concentradas no presidente da República, né? Ele acaba sendo chefe de Estado, chefe de governo e chefe das Forças Armadas. Isso, ao meu ver, foi realmente, assim, algo que a Constituição de 88 deixou a desejar. Deveria ter equilibrado melhor essa questão de concentração de poder no Executivo. Além disso, e aí não é algo que seja necessariamente culpa da Constituição, da maneira como ela foi elaborada, a gente tem um legislativo também problemático, né? A gente sabe que o nosso poder legislativo, e quando eu falo mais a nível federal, né, porque a gente consegue visualizar melhor, ele tem muitas vezes comportamentos omissos, né? Ele age muitas vezes em prol dos seus próprios interesses, ou do interesse daqueles que estão ali como classe dominante, e acaba muitas vezes sendo um legislativo insensível à voz e às necessidades da sociedade, né? A gente acaba muitas vezes tendo um legislativo indiferente à realidade brasileira, né? Não é muito comum a gente ver, por exemplo, a revolta com, enfim, os altos salários e todos esses privilégios e benefícios que a gente tem. Então, isso aí não necessariamente é culpa da Constituição, mas se é para a gente olhar os pontos de falha dos três poderes, né, vamos falar dos três. E aí a gente chega no judiciário, né? Apesar de a gente ter tudo bem separadinho, bem divididinho, a gente vai perceber que o judiciário, ele hoje passa pelo que a gente chama de ativismo judicial, que nem sempre é tão saudável, né? Se é que a gente pode usar essas classificações, saudável, bom, ruim. Mas, em outras palavras, muitas vezes o judiciário vai fazer algo que é atípico a ele, como legislar, por exemplo, né? Isso é realmente um equívoco quando a gente fala de tripartição dos poderes, né? Quando a gente fala na separação e na independência entre os poderes. Eu vou citar dois exemplos que são bem notórios, assim, um mais recente e outro que já tem algum tempo. Recentemente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, foi suspenso temporariamente a lei que garantia o piso salarial de enfermeiros, né? Isso gerou toda uma revolta, um inconformismo social, porque foi uma luta que vinha de anos e tal, e aí o judiciário acabou afetando, enfim, essa conquista. Outro tema que é mais complexo, assim, de discutir e executar também, né? Acaba muitas vezes que o judiciário fica executando coisa que não é papel dele. A gente tem que ter muito em mente isso. Outra coisa que acabou também se tornando muito polêmica, que gerou muita divisão, principalmente dentro do universo jurídico, foi a classificação do crime de homofobia, né? A instauração do crime de homofobia. Hoje, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dentro do conjunto de leis do Brasil, a gente não tem uma lei expressa dizendo crime, enfim, tratar de forma desigual, ferir a dignidade de pessoas que fogem de uma orientação sexual heteronormativa. A gente não tem. O que foi que foi feito? O STF, ele partiu da ideia de que o crime de homofobia, ele é análogo ao crime de racismo. Ele fez uma comparação, ele fez uma analogia. E a partir dessa analogia, acabou instituindo um novo tipo penal, um novo crime. E aí, se a gente olha para um Estado democrático de direito, isso acaba realmente sendo um equívoco. E, claro, tem muitas discussões sobre isso, não é algo que eu vou me aprofundar, e até, volto a falar, não posso classificar isso como sendo bom ou ruim, porque poderia estar incorrendo em algum equívoco, mas, no primeiro momento, a gente vê que o judiciário acaba, muitas vezes, cometendo funções, né, e tomando para si competências que lhes são atípicas. Então, a nossa Constituição, ela conseguiu separar os três poderes, ela conseguiu estabelecer os três poderes, suas funções, suas competências, seus limites, mas a gente vê hoje, na realidade, todos esses conflitos, todas essas questões, né? E tem também o que a gente chama hoje, ou que muitos entendem como sendo também um quarto poder, que são os ministérios públicos, né? Eles não integram a estrutura do judiciário, não integram a estrutura do legislativo, por mais que prestem apoio no controle das contas públicas, mas, sobretudo, aí no caso não me refiro aos ministérios públicos, me refiro aos tribunais de conta, mas os ministérios públicos, eles acabam que são instituições autônomas, e de fato eles têm autonomia financeira, eles têm autonomia orçamentária, eles têm autonomia ou uma legitimidade processual, né? E aí a gente fica também nessa dúvida, seria um quarto poder? A gente tem um quarto poder? Seria o Ministério Público um quarto poder? Né? Acho que, na verdade, foi um reforço da Constituição em querer assegurar mais equilíbrio nesse sistema de freios e contrapesos dos poderes, né? Vamos colocar mais uma instituição como o Ministério Público para fazer esse equilíbrio
aí. E aí, como eu disse, a gente vê ao longo da história do Brasil várias tentativas de um poder se intrometendo no outro, ou de um poder sequestrar para si competências que são de outro poder, né? Como a gente viu no governo militar, instituir os atos institucionais, a gente vê no Brasil Império, o poder moderador, enfim. Então, é realmente algo que está arraigado dentro da história brasileira, né? E a gente vê nas experiências dos últimos anos, na história mais recente, também essa tentativa de um poder querer concentrar mais poderes para si, né? Hoje a gente passa por um embate muito delicado quando olha para o legislativo, que é a questão do orçamento secreto. Hoje a gente tem um legislativo que está executando via orçamento secreto, né? E isso é um problema muito grave, né? A gente vê que hoje a maior parte do recurso, do recurso orçamentário acaba indo para a mão do legislativo e muitas vezes a gente não tem a mínima transparência a respeito disso, não sabe como está sendo gasto, para onde está sendo enviado, quem está recebendo tanto, quais são os critérios de distribuição. Então isso realmente é algo muito, muito, muito preocupante. E isso leva a gente a ver também que, apesar de ter chegado até aqui e a gente ter avançado tanto com a Constituição de 88, a gente não foi muito feliz, de certa forma, a gente não teve muita felicidade em encontrar um sistema e uma forma de governo para o Brasil. E acho que isso é algo muito importante de falar. Porque, veja bem, a gente sai de uma monarquia que tentou o parlamentarismo e não deu muito certo, e a gente tem tentativas de instaurar o parlamentarismo, e a gente chega no presidencialismo. Mas a gente sempre copiou modelos que são de outras nações, né? O presidencialismo brasileiro, ele foi uma tentativa, assim, muito aberta de copiar o presidencialismo norte-americano, né? Isso é bem nítido. Tanto que, durante muito tempo, a nomenclatura oficial do Brasil era Estados Unidos do Brasil, né? Até nisso a gente tentou copiar. E a gente percebe hoje que o federalismo ele tem enfrentado muitos desafios no Brasil, né? O modelo federalista de governança tem enfrentado muitos desafios. O presidencialismo também tem uma série de pontos delicados no Brasil. Por quê? Porque, infelizmente, nesse processo histórico, nesses altos e baixos da história, a gente não conseguiu, como a Lara colocou aqui, encontrar uma forma e um sistema de governo que tivessem mais ligações com a nossa história, com a nossa formação, né? Estados Unidos foi muito feliz encontrando o presidencialismo, tem suas falhas, tem suas críticas, claro. Reino Unido e tantas outras nações foram muito felizes estabelecendo a monarquia parlamentarista, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente vê essa crise, sabe? A gente vê essa sensação, muitas vezes, de tensão no ar, né? A gente ouve muito no noticiário a expressão insegurança jurídica, né? Instabilidade das instituições, então é mais ou menos relacionado a isso. Mas é importante a gente ter em mente que a nossa Constituição de 88 para cá, ela tem pouco mais de 30 anos. E em termos históricos, 30 anos é pouco, né? A gente também precisa trazer para a gente esse auto-perdão, de dizer, olha, tá, nós estamos amadurecendo o Estado Democrático de Direito brasileiro, as instituições brasileiras, o processo eleitoral, enfim. Hoje mesmo eu estava ouvindo a caminho do trabalho um podcast muito interessante sobre mandatos coletivos, que até então era algo pouco conhecido no Brasil, mas que nessa eleição se popularizou. Já são mais de 200 candidaturas em mandato coletivo. Olha que interessante. Então, a gente está avançando, a gente está amadurecendo as nossas instituições dentro daquilo que a própria Constituição estabeleceu para a gente. É preciso que a gente também dê tempo ao tempo, né? Acaba que muitas vezes fazer essas comparações com outras nações é um pouco injusto, porque são nações que passaram por séculos de consolidação do seu sistema e da sua forma de governo, né? Diferentemente da nossa, que passou por muitas instabilidades. E quando se fala de sistema e forma de governo, uma curiosidade que é muito bacana de sempre trazer à tona, é que em 1993 a gente teve um plebiscito, né, para decidir qual seria a forma e o sistema de governo. Sim, nós tivemos isso, graças à democracia, nós tivemos esse plebiscito, e aí foi perguntado para o povo brasileiro, bem simples mesmo, tá, gente? Tinha lá a cédulazinha, você quer qual forma de governo? Monarquia ou república? Você quer qual sistema de governo? Parlamentarismo ou presidencialismo? Né? E aí, obviamente, a maior parte dos brasileiros acabou escolhendo a república presidencialista, né? Hoje é aquela que a gente tem.
Então, é bem interessante falar essa curiosidade, assim, da nossa história, né? Vai fazer 30 anos desse plebiscito, e isso só mostra o quanto a gente ainda precisa se encontrar, a nossa identidade política, né? O quanto a gente precisa entender melhor a nossa história. Por isso que eu repudio toda e qualquer fala que diz que não vale a pena estudar ciências humanas, que não vale a pena investir em ciências humanas, que é bobalhada, que não é nada interessante. Muito pelo contrário, a gente precisa resgatar todo esse processo de estudo e pesquisa para compreender melhor a nossa identidade, a nossa formação, né, para se entender melhor como povo. E aí eu não poderia também deixar de falar em um aspecto que eu acho muito importante, e que tem sido uma ferida, eu não vou, já usando um clichê, tem sido uma ferida aberta, que é a relação da igreja evangélica com o poder político, né, que é a relação da igreja evangélica com essa questão. E é um assunto delicado, mas que eu acho que a gente precisa ter, sim, a necessidade de falar, que a gente precisa encarar, né. E aí eu trouxe apenas 3 considerações sobre isso. Primeiro, a gente precisa entender que o Estado brasileiro é um Estado laico. E o laicismo que a Constituição estabeleceu é um laicismo muito sofisticado até. Ele não quer dizer que o Estado ele seja indiferente ou menospreze toda e qualquer crença religiosa. Muito pelo contrário. Ele entende que a religião é algo tão nobre, é algo tão rico, que o Estado não tem capacidade de tratar, de organizar, de gerir aquilo, que deve permanecer tão somente na esfera privada, não deve ir para a esfera pública ou se confundir com a esfera pública. E parece meio óbvio falar isso hoje, parece algo muito claro falar hoje, mas a Thaís já começou a falar dela lembrando que o Estado brasileiro durante o Império era um Estado confessional. E a nossa religião, naquela época, era a religião oficial do Estado, era a religião católica apostólica romana. Né? Quando a gente para olhar, por exemplo, as primeiras igrejas protestantes que vieram ao Brasil, a gente vai ver que houve uma certa resistência, houve uma certa dificuldade de implantação. Eu mesmo venho da denominação histórica, eu sempre ouvi falar que dentro da minha denominação era sempre estabelecido como regra que as igrejas tivessem uma arquitetura semelhante aos templos católicos e que não poderia ter nenhum culto ou atividade pública ao ar livre, sempre em ambiente fechado, privado, as reuniões sempre em ambiente fechado, privado. Então, isso mostra o quanto foi difícil para a gente conquistar a laicidade. E a laicidade é algo muito importante dentro do Estado Democrático de Direito. E é muito importante para a igreja protestante, né? Isso também leva muito a uma discussão que eu não tenho um conhecimento tão profundo, então me perdoe se for superficial nisso, que é a soberania das esferas. Foi algo que eu já li a respeito, né? E é preciso a gente entender que existe o Estado, existe a igreja, e a gente precisa manter essas duas esferas separadas, convivendo harmonicamente, sem nenhuma interferência entre elas, né? E a nossa Constituição, ela vê como algo tão importante e tão sensível a questão da crença, seja ela qual for, que ela até atribui a imunidade tributária para os templos religiosos, né? Ou seja, eles estão isentos dos impostos, né? Eles estão isentos do ato do Estado querer cobrar algo para poder manter, enfim, fazer o custeio social de suas atividades. Então, isso é muito importante. E, nesse sentido, o que é que a gente tem que concluir? A igreja evangélica, em se tratando de sua relação com o Estado, não pode ter nenhum benefício, ela não pode ser beneficiada de nenhuma forma, e tampouco pode ser prejudicada, porque isso seria, dentro do nosso linguajar crentez, uma perseguição. Né? Então, a gente não pode ter nenhum desses extremos, a gente não pode estar sendo beneficiado enquanto igreja pelo Estado, e a gente não pode estar sendo também prejudicado enquanto igreja pelo Estado. É necessária essa posição de neutralidade do poder estatal em relação à igreja. Bom, gente, é isso. Eu queria falar mais, acho que todos nós queremos, mas a gente tem um limite chamado tempo, né? E a gente abre aí esse espaço para as perguntas, considerações, enfim. Claro que não deu para tratar tudo com a devida profundidade, acho que vocês têm uma compreensão sobre isso, mas a gente está aberto para isso, né? E esse evento continua, ainda vai ter a parte 2, então, enfim.